Oi pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre filtração. Então, os tipos de filtro, o que é esse processo de filtração, as etapas, né, o comportamento de filtros, as unidades ali que compõem a filtração como um todo, de um filtro rápido, o que é um filtro lento, a taxa de filtração, como determinar essa área em função da vazão de projeto, né? E para o final do vídeo tem ali um exercício de dimensionamento, de um pré-dimensionamento de uma área de filtração aí para uma estação de tratamento de água. Espero que vocês gostem. Tá? Deixa aí o like de vocês, curte, comenta, se inscreve no canal e até mais. Bom, pessoal, falando de filtração agora, né? Então, a nossa última etapa aí, né, do tratamento, antes da desinfecção, antes do processo mais químico ali. Então, quando a gente fala de filtro, né, a gente tem que entender que existe ali um meio filtrante, né? E aí as partículas vão ficando ali, sendo retidas, mas também ali há uma influência biológica, tá? Então, a remoção não é apenas como se fosse uma membrana, né? Não é uma ação apenas física, tá? Tem que pensar que ocorrem perdas de carga nesse filtro, porque ele vai sendo comatado, vai acumulando de sólidos, né? Então a gente mensurar a perda de carga é uma forma de operar o filtro. Isso é muito importante, porque quando ele começa a ficar muito comatado, você tem que fazer a retrolavagem, né? Isso já é questão operacional do filtro. Então ocorre uma fluidização, uma expansão desse meio filtrante, então a gente trabalha com isso no nosso dimensionamento, né? E com isso a gente consegue prever aí lavagem desse meio filtrante, tá? Essa água tem que ser destinada para algum local, não dá para, né, devolver isso, né, como se fosse um esgoto, você pode utilizar essa água, né, afinal você tem uma água ali que passou pelo processo todo de tratamento, então ter um tanque para reter essa água, depois ela voltar para o processo, você poder reutilizar, seria interessante, né? Então, filtração, esses pontos eu gostaria de comentar, né? Então, só para a gente ter noção de onde está, a gente está aqui, né? A filtração é essa etapa, né? Depois que a água foi decantada, né? A água decantada, na verdade, né? Depois que passou pelo processo de sedimentação, ela chega nos filtros, né? Vai passar pelos filtros e aí depois vai para a desinfecção, né? Então é um processo aí que a gente está separando sólido líquido, né? E para retirar esse material particulado aí da parte líquida, da fase líquida, né? Para ter uma água pronta para desinfecção. Como a gente usa cloro, é muito importante você não ter sólidos, né? Porque se tem alguma matéria orgânica, alguma coisa ali, isso pode formar algum orgânico clorado e isso não é o ideal. Quando a gente fala de tipos de filtros, a gente tem lá filtro por gravidade, né? Com uma taxa de filtração constante ou declinante, né? Ou seja, você pode ter um filtro com uma camada, uma lâmina lá, né, o tempo todo ali constante, ou isso pode ser declinante. Temos filtros lentos por gravidade, isso aqui é mais comum para área rural, por exemplo, né? Os filtros rápidos são utilizados nas estações de tratamento de água, que é o foco aqui mais, né, desse tópico, dessa playlist, dessa disciplina aqui, né? E ainda assim você pode trabalhar com pressão, né? Inserir pressão nesses filtros, tá? Então aqui é um exemplo de um filtro, né? Uma camada, tirando, né, uma camada dele. A gente tem lá no fundo, né? Por onde vai filtrar essa água, né? Onde a água filtrada vai ser coletada, você imaginar que ela é de fluxo descendente, né? Então o que a gente tem? A gente tem uma camada de antracito, de areia, né? E a camada suporte, que a gente chama, são os ali seixos rolados, né? Tá? E aqui a camada final, né, para retirar essa água filtrada no caso de um fluxo descendente, né? Então a filtração descendente, muito comum, muito utilizada, mas também pode ser uma filtração ascendente. A retrolavagem geralmente é feita no sentido contrário. Então se eu lavo de forma descendente, né, sentido essa seta aqui, eu vou retrolavar, né, ao contrário aqui, tá? Bom, com relação às camadas, a gente tem de camada simples e camada dupla, né? Ou é uma camada de areia de antracito, ou uma camada de antracito com areia, né? Então, se eu olhar nessa figura, aqui é uma camada dupla, né? Isso aqui não é considerado uma camada. Essa camada suporte aqui não considera-se como uma camada de filtração, embora faça parte do processo, mas é mais para dar esse suporte para a camada filtrante, tá? Ou pode ser do tipo de tripla camada, né? Que é o antracito, areia e tem uma camada de uma granada, que a gente chama, tá? Então, aqui uns exemplos, né, de materiais. E, basicamente, né, a filtração, esse processo, ele está vinculado a uma taxa de filtração, né? Então, a gente tem uma taxa que o filtro suporta, né? Essa taxa é mais ou menos o seguinte, é uma vazão que eu consigo aplicar por uma determinada área. Os filtros, eles trabalham aí, falando isso dos rápidos, né, em estações de tratamento de água, uma faixa de 120,
a 360 metros por dia de camada única e dupla camada 240 até 600, tá? A ABNT, a NBR, a 12216, não passa esses valores, tá bom? Ele passa valores de camada única 180 e camada dupla aqui 360, tá? Olhando aqui um pouquinho o comportamento do processo de filtração, né? A gente vê aqui em verde, né? É a água bruta, tá? Ela passa ali pelo processo de coagulação, floculação e posteriormente decantação. Pelo vermelho aqui a água decantada, né? A gente vê aqui que essa água decantada vai entrar no filtro, ele tem essa capacidade de reduzir a turbidez abaixo de meio, né? Ao longo do tempo. Então a gente percebe que ao longo do tempo isso pode começar a aumentar, né? Isso acontece justamente porque com o passar do tempo aqui em horas, olhando vários tipos de camada aqui, né, a perda de carga, a gente percebe que a perda de carga tende o quê? A aumentar, né? Então a gente tem aqui no perda de carga F1, seria areia e antracito. Então como é que a perda de carga vai ocorrendo? A partir do tempo ela vai aumentando, né? Então significa que esse filtro está entupindo, né? Então aqueles sólidos, aquela turbidez que, né, você tinha uma água decantada, que ela tinha turbidez, e ele tinha sólido suspenso, e depois reduz, né, a água filtrada, esses sólidos ficaram aqui no filtro, né? Então começa a comatar o filtro e começa a aumentar a perda de carga, tá? Então esse é um comportamento importante, né? Chega um momento que o seu filtro está totalmente comatado, com uma perda de carga alta, a água não passa mais, você precisa fazer a retrolavagem. Então esse monitoramento que é importante a gente ter em mente na operação e manutenção desses filtros. Olhando aqui, a gente tem um exemplo, né, de projeto aqui, tá? De filtro rápido, né? Por gravidade. Então tem os níveis da água, né? O nível máximo dela, né? Aquela carga constante. Tá? Aqui no meio, né? Aqui nesse ponto a gente tem aqui realmente a área de filtração, né? A camada de filtração, tá? Tem aqui o fundo falso, né? Para coletar essa água aqui de saída, tá? A gente tem aqui o painel, né? De acionamento manual aqui para você fazer abrir e fechar a comporta para fazer retrolavagem, né? Ou acionar a lavagem, fechar o registro, uma válvula, alguma coisa, enfim, tá? A gente coloca no projeto as cotas, né? Desse perfil hidráulico, tá? O tipo de meio filtrante que a gente tem, aqui o dispositivo que a gente tem aqui de fundo falso, né? O canal aqui de descarga, né, para retirada dessa água, né? Se você vai fazer aqui a retrolavagem, né? Então, como é que você vai acionar isso aqui? Então, basicamente, aqui um exemplo só de projeto para a gente poder dar uma olhada, visualizar um pouco como é, né? Olhando aqui a NBR, né? Então, a NBR traz sobre filtros lentos, né? Que são filtros que trabalham com uma taxa, né? Muito menor, tá? Eles trabalham por volta de 6 metros cúbicos por metro quadrado. Se eu pensar nos filtros rápidos, as taxas são de 360, 180, 340, né? Então, o filtro lento, ele realmente ele precisa de uma taxa mais lenta para durar mais, porque ele não tem a retrolavagem, né? Então, a NBR traz essa taxa, consegue dimensionar a área, e aqui você tem as espessuras, né? Dessa camada aí, tamanho efetivo, coeficiente de uniformidade, isso é tudo material filtrante, tá bom? Para filtros rápidos, né? Traz aqui, né? A areia, a camada, então geralmente trabalha com uma camada de próximo de 25 centímetros mínimo, né? E o antracito em torno de 45, tá? E aí as taxas que vão trabalhar são para filtro de camada simples, usar só areia, só antracito, 180 metros cúbicos por dia, metros cúbicos por metro quadrado dia, então é uma vazão por uma área, você vai achar a área baseada na vazão que você tem para projeto, e 360 se for de camada dupla, né? E aí coloca aqui uma nota, né, que em caso de fluxo ascendente, tá? Ou seja, subindo, seria de 120, certo? Então esses valores aqui são para filtração aí, descendente, tá? Então aí também tem a questão das camadas, né? E aqui também a NBR traz um pouquinho sobre questões da expansão do leito, né, do meio filtrante, né? Então prevê aqui expansão aqui de 20 a 30% aí, tá? Entre algumas outras questões mais específicas aqui na lavagem, né? Que depois eu posso acabar abordando em outros vídeos. Mas esses são os tópicos principais com relação a filtro lento e filtro rápido, aqui na NBR, falando de taxas de aplicação, né? E as alturas aí da camada do meio filtrante, beleza?
Olá, pessoal. Dando continuidade aqui no dimensionamento, né? Então, a nossa vazão lá de projeto é 1 metro cúbico por segundo, né? Vamos trabalhar aqui com uma dupla camada, areia antracito, 250 metros cúbicos por metro quadrado dia. Essa vai ser a nossa taxa, uma taxa segura, né? O sistema de drenagem, né? Aqui com blocos Leopold, tá? Esse é o nosso tipo lá de fundo falso, né? Onde vai sair essa água, tá? Fluxo descendente, né? A lavagem vai ser por ar seguida de contracorrente, no caso, né? Vai ser ascendente. São 4 decantadores, então a gente vai fazer filtros para esses decantadores, e a largura do decantador são 12 metros, que a gente mencionou. Então, a gente vai encaixar junto com esse decantador. Então, o primeiro passo, muito simples, muito rápido, né? É essa relação da taxa sendo vazão área, né? Então, a gente tem uma vazão de 86.400 metros cúbicos por dia, porque é 1 vezes, né? É 1 metro cúbico por segundo. Mas se eu pegar minha taxa, que é 240 metros cúbicos por metro quadrado dia, eu tenho que transformar a vazão para dia. Então, multiplica por 36.400. Né? Divide por 240, tá? Né? Porque eu tenho vazão. Divide pela taxa. Então, a taxa, né, 240, tá? E aí eu acho a área. Então, eu preciso de 360 metros quadrados. Essa é a minha área de filtração, tá? Aí tem uma equação aqui do Kawamura, né? Que o número de filtros é 1,2 vezes a vazão, tá? Só que está em MGD, né, que são galões, né, que para metro cúbico por dia é 3,785, tá? E eleva a 0,5, certo? Então, a minha vazão aqui, né, transformando para M galões aqui por dia, né, dá 22,8305, dá 5,7, tá? Então, eu preciso aí para essa vazão aqui, né, 5,7 filtros. Não dá para fazer filtro quebrado, né? Então, em função do número de decantadores, né, o ideal aqui seria o quê? Admitir 8 filtros. Tá? São 4 decantadores, então 8 filtros. 2 filtros para cada decantador. Então, esse 5,7, redondando seria 6, não dá para trabalhar com 6, vou trabalhar com 8, beleza? Então, eu vou pegar essa área total que eu preciso de filtração, para aquela taxa lá que a gente começou, e vou dividir pelo número de filtros aqui dessa forma aqui, que me deu uma noção, né, do Kawamura aqui. Quantos filtros mais ou menos eu poderia trabalhar. Então, 8 filtros. Cada filtro, então, 45 metros quadrados, tá? E aí eu tenho que ter noção que cada filtro aí, né, eu tenho que achar eu tenho um Y e aqui um X, mais um. Por quê? Vamos olhar aqui, ó. Então, cada filtro será composto por uma única célula, né? Um canal lateral de coleta de água. Então, esse aqui vai ser o meu canal, né, lateral de coleta de água, tá? Com uma largura de 1 metro, certo? Então, a gente precisa estar prevendo esse 1 metro aqui na nossa geometria dos nossos filtros, tá? Cada decantador apresenta uma largura individual de 12 metros, tá? E admitindo, né, que cada um esteja associado a 2 filtros. Né? Então, a gente tem essa relação aqui. Então, como é que a gente vai trabalhar? Eu tenho lá, vamos de novo, 12 metros de decantador, mas são 2 filtros. Então, divido por 2, ficam 6. Então, 1 mais x, tá? Então, 1 mais x é igual a 6. Então, x é igual a 5. Tá? Sabendo que x vezes y é igual a 45, que é a área de um filtro, o meu y pode ser aqui 9. Tá? Então, assim, com isso eu consigo encaixar 2 filtros por decantador, tendo 5 metros mais 1, são 6 metros. Tá? Eu encaixo 2 filtros, e aí eles precisam ter mais 9 metros, beleza? Então, são filtros de 5 por 9, que dá 45 metros quadrados, né? Que vezes 8, só retomando o cálculo, vezes 8, dá uns 360 metros quadrados. Então, bem fácil aí dimensionar a área e a geometria desses filtros, certo? Depois eu vou verificar as camadas, né, os meios filtrantes. Então, vou trabalhar com areia antracita, a recomendação é de por volta de 0,3, 0,5, isso aqui é a recomendação da normativa, né, ali, experiência de projeto, né, então areia 0,3, antracita 0,5, então já tenho 8 metros, quase 1 metro aí de camada filtrante, tá? Eu faço uma verificação aqui para verificar se essa camada atende, tá? Em função das especificações aqui do material, né? Então eu tenho aqui a altura e diâmetro efetivo, tá? Então eu vou fazer um balanço disso. Essa relação de L sobre o diâmetro efetivo vai me dar a relação, né? Que tem que ser maior que 1000, tá? E aqui a gente define a camada suporte, então que fica logo abaixo do meio filtrante. Então comprei aqui, no caso, né,
uma camada específica para aquele bloco Leopold de fundo falso, de camada lá de drenagem. Então, o ideal aqui vão ser diferentes granulometrias, tá? Vão variar do topo, né, aqui até o fundo, certo? E aqui tem no meio uma estratificação de 5 centímetros cada um, que dá 35 centímetros, certo? Então, além do bloco de Leopold, né, que é esse tamanho da altura do fabricante, eu tenho 35 centímetros mais aqui 0,3 mais 0,5 mais 0,8 centímetros, tá? Então, que isso me dá aí já, né, quase 1,2, mais o bloco vai para 1,5 m de profundidade aí desses filtros. Beleza, pessoal? Então, até aqui a gente já tem a área, as dimensões de geometria e as camadas filtrantes, camada suporte e o tipo de camada de fundo ali, de camada drenante, de fundo drenante, de fundo falso do nosso meio, do nosso filtro. Beleza?